O que era para ser a realização de um sonho se tornou um trauma bem real. Pacientes que foram operados por um dos médicos mais renomados do país acabaram infectados e deformados. Eles suspeitam de negligência do médico e até assédio. Pois atenção, porque Roberto Cabrini entrevistou 4 mulheres e o cirurgião, alvo dessas denúncias. Essa é a nossa grande reportagem. Estrela da medicina sob pressão. De um lado, mulheres bonitas que buscam a perfeição. Ele falou pra mim: você está vindo no melhor médico, eu vou te dar um nariz reto e bonito para o resto da sua vida. Outro, um dos cirurgiões plásticos mais requisitados do país. Eu me especializei com o Dr. Ivo Pitangui no Rio de Janeiro. Eu passei 2 anos e meio nos Estados Unidos, me especializando em rinoplastia. E o resultado final não é o esperado. Eu estava buscando ali um bem-estar, né? E não foi o que eu recebi. Eu recebi uma infecção que durou meses. Sequelas. Não tenho cartilagem, tenho que usar esse aparelhinho aqui para deixar minhas narinas abertas, senão fecha completamente e não consigo respirar. Dores. Como se tivesse aquelas formigas pretas picando o seu pé. Alguém ligou uma panela de água quente e jogou em cima do seu pé. Depressão. Falar sobre isso é muito difícil, porque a tua vida fica completamente parada. Essas mulheres acusam um famoso cirurgião plástico. Eu sempre fiz essa pergunta para ele, né? Aonde foi que eu contraí a bactéria? E eu tô aguardando a resposta até hoje. A gente sabe que é verdade ser feito, só isso. Esse é o renomado médico em questão. Quem é o Dr. Alan Landecker? Dr. Alan Landecker é uma pessoa que dedicou a vida inteira, Cabrini, à medicina. São 2 horas de entrevista. Dr. Alan, em algum momento o senhor foi negligente? E Alan Landecker responde às mais duras questões. São 30 casos, pelo menos. Sim, são 30 casos, isso é o que dizem. E o senhor não tem culpa? Se o senhor não tem culpa, quem tem culpa? Isso está sob investigação. Erro médico ou uma fatalidade? Onde está a verdade? Estamos em um dos bairros mais sofisticados de São Paulo. Aqui, nesse local, funciona a luxuosa clínica Landecker. O médico proprietário se apresenta como especialista em rinoplastia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade de São Paulo e com especializações na Universidade Texas Southwestern, nos Estados Unidos. É esse currículo de ponta que atrai tantos pacientes. Mas agora 4 mulheres me procuram para denunciar o Dr. Alan por erro médico. Dr. Alan Landecker, podemos mostrar alguns depoimentos para que o senhor possa esclarecer? Claro, podemos. Mas lembrando que o Conselho Federal de Medicina, ele não permite a discussão de casos em público, pois isso fere as regras de ética. Uma delas, que prefere não se identificar, buscou o cirurgião em outubro do ano passado para realizar uma rinoplastia. Ele fez uma simulação no computador, né, do meu nariz e o nariz que ele poderia deixar para mim, que ele ia me dar um nariz ainda muito mais lindo do que aquela simulação. Dr. Alan, até que ponto o senhor prometeu às suas pacientes algo que o senhor não poderia entregar? Nós nunca prometemos um nariz perfeito, porque é impossível você controlar como o corpo cicatriza. Fazendo uma autocrítica, o senhor não acha que talvez tenha, de certa forma, enganado seus pacientes? De forma alguma. Nós trabalhamos de uma forma muito transparente, muito honesta, muito carinhosa, muito proativa. A gente sempre faz tudo para que o paciente seja feliz, mas a gente coloca de uma forma muito honesta. O que aconteceu exatamente no dia da cirurgia? No dia da cirurgia,
Foi tudo ok, correu tudo ok. Depois da cirurgia, tive que tomar 30 dias direto de antibiótico. Quando eu estava quase acabando o antibiótico, abriu os pontos dentro do meu nariz. Ele falou sobre riscos? Ele não falou sobre riscos em nenhum momento. No tanto que quando eu peguei a infecção, eu nem acreditei que isso aconteceu, porque eu falei, gente, isso para mim era muito incomum. Como é que o senhor reage a essa frase, que em nenhum momento, durante as consultas, os pacientes foram alertados sobre os riscos que estavam correndo? Essa informação não procede. Antes de todas as cirurgias, os pacientes assinam um termo, né, que a gente chama consentimento informado, que é um documento que informa aos pacientes todos os riscos que essa cirurgia oferece. Falei, como que eu peguei isso? Como é possível? Como se pega isso? O que que eu fiz? Olha, eu fiquei em casa um mês, eu segui todos os protocolos que você pediu, eu não saí de casa, eu não usei máscara, eu fiquei 40 dias dentro de casa. Qual foi a resposta? Ele falou para mim não se apegar a isso, para mim focar na minha cura, no meu tratamento, que não importava como eu tinha pego. Elas dizem que eram letras pequenas, mas que na conversa o senhor não fala sobre riscos. É o que elas dizem. Isso não é verdade. Nenhum médico que omite informações e que trata os pacientes do jeito que estão falando que eu trato, tem sucesso e faz 4.000 narizes em 20 anos. Não faz sentido. Esta é Sara Cardoso, modelo fotográfica, antes da rinoplastia. A jovem opera com o Dr. Alan também em outubro de 2020. Após um mês, eu notei que tinha um buraco no meu nariz e o médico me passou uma pomada manipulada para fechar esse buraco, só que ele nunca fechava. Quando você descobriu que havia algo errado? Ele me falou um dia, né, eu falei para ele que meu nariz estava inchado sempre, que estava dolorido. Ele falou, Sara, você está com infecção. Por que você não me avisou antes? Nessa hora que ele falou para mim que eu estava com infecção, ele já mandou tomar antibióticos, só que sem saber o que eu tinha, sem saber a bactéria que eu tinha, simplesmente me receitou, né? Uma história bastante parecida com a da estilista Juliana de Macedo. Ela operou com o Dr. Alan pela primeira vez em janeiro desse ano. Em abril, não estava conseguindo fechar mais o meu nariz na clínica, então ele marcou um procedimento novamente para fazer a retirada de uma cartilagem da minha orelha para poder fechar o buraco do nariz, que tinha pontos de necrose, buracos e tudo mais. E em junho, ainda com alguns buracos e coisa, ele fechou novamente em junho de 2021. Qual foi a bactéria? Eu gostaria muito de ter tido essa informação, mas eu não tive. Quando foi constatada a infecção, o Dr. Alan não pediu que eu fizesse nenhum exame. Ele constatou a infecção e automaticamente passou diversos antibióticos para tratar essa infecção. No caso de Marília Frank, a informação também teria sido omitida. A advogada passou por uma rinoplastia em maio, há menos de 6 meses. De repente eu tive uma infecção no nariz e eu falei, meu Deus, mas eu fiz tudo certo. Aí ele foi tirar o meu último curativo e ele viu que a minha cartilagem estava saindo para fora. Eu comecei a chorar. E aí ele falou assim, bom, agora é fim de semana, eu quero ir para o meu sítio, você vai para a sua casa e toma um Tilenol. Eu fui procurar um infectologista famoso aqui de São Paulo. O infectologista falou assim, você tem que operar essa moça amanhã, porque ela tem chance de perder o nariz. Eu ia ter que cortar meu nariz aqui, ficar só com buraco, porque eu estava com osteomielite. Aí ele não me operou no outro dia, ele foi operar justamente no dia do meu aniversário, dia 18 de junho. Ele tinha que me operar num sábado, ele me operou numa terça. Sara também reclama de atraso na segunda cirurgia. Eu consegui marcar só depois, porque as meninas da recepção falaram que ele estava cheio de cirurgias para fazer. E eu pensei, bom, então não é uma coisa tão grave, né? Porque se fosse uma coisa tão séria, ele deixaria de fazer cirurgias que tem para fazer e ia me atender. O que aconteceu exatamente no dia da cirurgia? Ele falou, Sara, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você tem um buraco aberto no seu nariz, está com a cartilagem exposta. Se a gente não operar de volta, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na tua cirurgia anterior. A modelo foi então encaminhada para a terceira cirurgia.
A última consulta que eu tive com ele foi para analisar a outra cirurgia que eu tinha feito e ele me falou que tinha um buraco aberto do outro lado. Eu falei, não é possível. Ele falou sobre riscos? Ele falou que podia ser por culpa da máscara, né, por causa da pandemia, que a gente usava máscara. Só que eu dificilmente eu usava máscara porque eu fico mais em casa. E quando eu uso máscara, eu uso descartável, eu uso, jogo fora. Ele se eximiu de responsabilidade? Ele comparou eu ter pego uma infecção com um carro que furava o pneu. Tem um lugar ali que fura o pneu do carro. Passou 1000 carros, ninguém furou o pneu. Passou um, furou o pneu. E se ele disser para a senhora que o que aconteceu com a senhora faz parte dos riscos médicos possíveis? A infecção sim, mas a negligência médica não. A senhora considera que o doutor Alan foi negligente? Claro, eu fiquei com osteomielite por causa da negligência médica, não por causa da infecção. Hoje a senhora apresenta sequelas? Sim, eu tenho dificuldade para respirar, eu não sinto cheiro de quase nada, foi afetado 80% do meu olfato. Eu passei isso mais de uma vez para o Dr. Alan, mas ele não deu tanta importância. E ele falava que durante a carreira dele, os 20 anos, 4.000 cirurgias, sei lá quantas, ele nunca tinha visto isso, que o meu nariz estava esfarelando. Sem esse negócio no nariz que eu só consigo respirar com isso, quando eu tiro eu tenho vontade de chorar, eu choro. Já chorei muitas vezes porque eu não consigo mais me achar bonita dessa forma. O meu psicológico mudou muito também, porque você viver mais de 1 ano tratando pela sua saúde, achando que você vai morrer, é muito complicado. Quais são as sequelas que você apresenta hoje, depois da cirurgia realizada pelo Dr. Alan? Eu não sinto cheiro de nada. Hoje eu vivo com um zumbido no ouvido infernal. Você vai dormir à noite, você deita na cama, você está com um zumbido no ouvido. Não tem um momento da minha vida que eu fiquei em silêncio. Eu acordava 3 horas da manhã chorando de dor. Chorando de dor. Como se tivesse aquelas formigas pretas picando o seu pé. Só que imagina 100 formigas em cima do seu pé. Alguém ligou uma panela de água quente e jogou em cima do seu pé. Sabe? O que vem à cabeça nesse momento? Eu sofri muito. Era muita dor. Doutor, o senhor teve alguma culpa em todas essas sequelas graves? Pacientes que perderam o olfato, pacientes que têm uma vida muito difícil nesse momento a partir de tudo que aconteceu. O senhor não teve nenhuma culpa sobre isso? Não houve nenhum tipo de culpa da equipe médica. Não existe nenhum tipo de prova mostrando que nós erramos. Em fevereiro desse ano, Sara faz uma live nas redes sociais junto com o Dr. Alan para falar da experiência e dos problemas que teve no pós-operatório. Eu realmente achava que era culpa do meu organismo, né? Porque ele falava que eu era um caso único. E eu confiava nele, né? Ele parecia ser um médico sério, né? Eu falei, não vai mentir pra mim. Depois do evento, começou a ser contatada por pacientes com as mesmas histórias. E a gente ia vendo que em uma consulta com ele, a outra pessoa ia em consulta com ele, ele falava exatamente a mesma coisa, para uma e para outra. A senhora diria que o Dr. Alan foi negligente? Ele relata no prontuário que eu já estava infectada e ele já desconfiava disso em dezembro. Então eu fico muito chateada porque ele já desconfiava disso e não me alertou, porque eu podia ter salvo meu nariz. Se eu não tivesse descoberto esse grupo, eu ia estar até hoje operando com ele. Quando já havia um número considerável de infecções, o senhor não deixou de alertar os seus pacientes em relação ao que estava acontecendo, Dr. Alan? Todos os pacientes foram alertados sobre vários aspectos muito importantes do tratamento. Uma delas foi seguir as orientações médicas rigorosamente. De novo, ninguém está aqui culpando os pacientes pelo problema. O senhor não passou números errados, equivocados, para que esses pacientes tivessem um outro tipo de interpretação dos fatos? Não. Dizendo que eram apenas 3 casos e tal, como alega a paciente? Eu não posso comentar alegações individuais de pacientes. O que eu posso dizer é que, em 20 anos de carreira, eu nunca tinha tido um caso de infecção pós-rinoplastia causada pela bactéria chamada micobactéria. Mas o senhor hoje tem a consciência de que existem relatos de 30 casos de infecção bacteriana. O senhor sabe disso? Sim, existem relatos de 30 casos, mas o que nós sabemos de uma forma... Em 3 hospitais diferentes. Exatamente. De uma forma... Sempre com a sua equipe?
Sempre Não é comitê. caso demais para o mesmo médico, a mesma equipe? Cabrini, O que isso indica? Cabrini, houve um surto de infecção após rinoplastia numa porcentagem que é inaceitavelmente alta para a nossa estatística normal. Seria leviano, desonesto e não educado, inclusive, você atribuir uma culpa definitiva a qualquer tipo de fator. Alguém tem culpa. Eu não diria culpa. Nós precisamos, através de uma investigação muito séria, determinar aonde que essas pessoas pegaram essa infecção. O que é interessante é que existe um consenso mundial que durante a pandemia, os principais cirurgiões de nariz, todos eles tiveram, infelizmente, um aumento no número de infecções. Mas não na mesma extensão que o senhor enfrentou. Eu não sei, pois eu não tenho dados sobre Não os existem outros informações colegas. nesse sentido, pelo menos por enquanto. Não existem por enquanto. O que nós sabemos é através das nossas pesquisas e conversas dentro de grupos de especialistas em cirurgia de nariz que têm essa opinião. Você está convencido de que o Dr. Alan tem responsabilidade em relação ao que aconteceu contigo? Com certeza ele tem um pouco de responsabilidade, sim, porque ele fez a cirurgia. Eu falei para ele, Dr. Alan, eu estou mais preocupada em querer saber como isso aconteceu e como eu peguei isso do que você. Como é que o senhor explica essas infecções bacterianas? Na nossa opinião, trata-se de uma questão multifatorial. Quando esses surtos acontecem, isso não é uma coisa inédita na medicina, já aconteceu no passado e, infelizmente, vai acontecer no futuro. Como os quadros clínicos eram muito diferentes, as bactérias encontradas eram muito diferentes e as pessoas eram muito diferentes, qual foi a conclusão dos nossos infectologistas? Alan, vamos examinar o seu processo de A a Z, do início ao absoluto fim do tratamento, vamos auditar tudo. E aí vieram as providências. Errar é humano. Pode acontecer de ter um surto de infecção e tudo mais, mas o que muda é a postura do médico, falar, peraí, está acontecendo alguma coisa errada, tem outros pacientes que estão assim como você, a gente vai dar uma pausa na clínica, a gente vai dar suporte para vocês, vai dar suporte para pesquisar infectologista, ver o que está acontecendo. É isso que a gente queria, é isso, só isso. Uma dessas vezes que ele foi me visitar, ele chegou para mim e falou assim, você sabe que você não precisa de um nariz para ser feliz, né? Nem você recebeu essa afirmação? Fiquei triste. Porque se eu não preciso de um nariz para ser feliz, por que ele trabalha com isso? Como é que o senhor recebe essa declaração da paciente de que o senhor teria falado que ela não precisa de um nariz para ser feliz? Não é uma informação real. Mas o que é muito importante? O nariz carrega, Cabrini... O senhor não falou isso? Não falei isso. O que o senhor gostaria de dizer, doutor? A primeira coisa é uma questão emocional minha ao assistir o depoimento de uma pessoa que você tratou e que está infeliz. Isso, para um médico, Cabrini, é devastador emocionalmente. E a gente encara isso com uma enorme tristeza, porque é como se você tivesse falhado, você tivesse sido derrotado, se você tivesse... você não conseguiu oferecer para o paciente aquilo que ele queria. Essas alterações estéticas que a gente vê nessas imagens, fotos e vídeos, elas não foram causadas pelo cirurgião. Elas foram causadas pelo efeito das bactérias que entraram no nariz após a cirurgia. O senhor ouviu aí uma série de relatos. Doutor Alan, em algum momento o senhor foi negligente? Jamais. A negligência implica não dar suporte. E nós temos essa característica. Respostas imediatas de contatos de WhatsApp. Nós recebemos os pacientes quantas vezes eles quiserem sem custo durante o retorno. O senhor nunca abandonou seus pacientes? Nunca abandonei meus pacientes. Conforme alegado? Sim, nós temos provas documentais em todos os casos
de que o abandono partiu dos pacientes. Tivemos 2 casos onde eu tive que fazer o que nós chamamos uma renúncia de tratamento. Foi o que aconteceu com Marília Frank. Eu tenho até o vídeo que ele me manda embora da clínica. E ele fala, e daí eu falei assim, você tem todo o direito de me mandar embora da clínica, mas você vai ligar para alguém para conduzir agora o processo, né? Ele falou assim, não, você que se vire, você que se vire, você que vai procurar outro cirurgião plástico, eu não vou te indicar para ninguém. Ela fez um novo procedimento no consultório do Dr. Alan, com a ajuda de outros especialistas por videoconferência. Hoje, a advogada exige as gravações como prova das complicações cirúrgicas. Esse vídeo não foi entregue, pois você não é obrigado a entregar esse tipo de vídeo, pois ele não é parte integrante do prontuário médico. Mas o senhor chegou a prometer? Sim. Ele inventou que ele fez 2 rinoplastias em mim. Qual a vantagem dele ter posto 2? Porque ele, como é que ele iria falar pro Albert Einstein que ele estava retirando uma infecção e não fazendo uma rinoplastia bem sucedida? Só quer dizer que ele queria esconder o hospital? Queria. É verdade que o senhor informou ao hospital Albert Einstein ter feito 2 cirurgias, sendo que na verdade realizou apenas uma? Não é verdade. A cirurgia dessa paciente foi feita em um outro hospital e no Albert Einstein foi feita apenas uma limpeza cirúrgica. O hospital israelita Albert Einstein esclarece que o Dr. Alan não realizou cirurgia de rinoplastia na instituição e que foram tratados apenas casos de infecção. Que responsabilidade a senhora atribui ao Dr. Alan? Ele já tinha informações de muitos casos de infecção antes da minha cirurgia em janeiro. E ele não tomou nenhuma providência, ele continuou trazendo novos pacientes, assim como eu, para esse que eu chamo de inferno, que foram esse ano para mim. Esse ano para mim foi um inferno. Até janeiro, 3/4 dos pacientes operados não tiveram qualquer tipo de infecção. Essa pequena minoria que teve infecção, a maioria dos casos foram infecções absolutamente leves e que foram tratadas de uma forma tranquila, usando as técnicas que nós sempre usamos. Por exemplo, sugerimos aos pacientes muito cuidado com o uso das máscaras. As máscaras, obviamente, elas precisam ser usadas nesse momento por causa da pandemia. Então, nós não somos contra o uso de máscaras. Mas existe um consenso mundial que as máscaras podem ter contribuído para o aumento dessa infecção. Até que ponto o Dr. Alan pode estar sendo vítima de uma injustiça? Eu acho que injustiça é quando são poucos casos isolados. A culpa é dos pacientes que não cuidaram, a culpa é dos hospitais, que mais de um, e nunca a culpa cai sobre ele. Durante um desses procedimentos na clínica, ele colocou uma gaze para segurar o sangramento, né? Ele começa a mexer, isso começa a sangrar. Durante o procedimento, essa gaze entrou. Ele ficou realmente muito nervoso, porque aquilo não poderia de jeito nenhum ir para o meu pulmão. Então, ele falou, cospe, e eu não... Como é que você cospe? Não estava na minha garganta, estava em algum lugar por aqui. E eu comecei a engasgar, não conseguia que aquilo saísse, porque era uma gaze, não é fácil de cuspir. Então, depois de alguns segundos ali, eu não vi outro jeito, eu peguei a mão, enfiei a mão na minha garganta e puxei a gaze. Isso que foi relatado é normal? Eu não posso discutir Mas, casos individuais. O senhor tem a sua consciência tranquila em relação aos procedimentos adotados? Com certeza. Todos os procedimentos aconteceram dentro da melhor técnica e tudo foi feito para oferecer o melhor para esses pacientes. Todas essas pacientes consultaram infectologistas e ouviram a mesma resposta. Você quer saber quem te infectou? Foi o cirurgião plástico, o Dr. Alan Landecker. Todos me garantiram que é uma bactéria de sítio cirúrgico. Eu peguei ou no hospital ou na clínica dele. Muitos dos seus pacientes que tiveram problemas relatam que fizeram procedimentos dentro da sua clínica. Será que o problema não está na sua clínica, doutor? Não acredito. Será que na sua clínica as condições eram ideais? As condições eram ideais na minha clínica para o que nós fazemos. O senhor obedeceu a um protocolo rigoroso? Sim. Em junho, a Vigilância Sanitária esteve no consultório
e encontrou uma série de irregularidades e orientou o cirurgião a não realizar nenhum tipo de procedimento cirúrgico. O senhor não deveria ter cancelado todas as cirurgias até que houvesse uma resposta do que estava acontecendo? Não, porque no começo, entre setembro e janeiro, só tivemos casos leves. Então nós julgamos que haveria outros fatores que eram controláveis naquele momento e que não seria necessário cancelar as cirurgias. Mas nós efetivamente paramos, né, para discussões mais aprofundadas em fevereiro e em junho. Teve uma situação em que eu estava fazendo uso de um curativo e que ele, às vezes, molha, enfim, secreção do nariz e tudo mais, e ele desmancha. E aí ele veio com um instrumento descartável, tentou tirar e eu falei para ele que estava me machucando, porque os instrumentos descartáveis são bem mais grosseiros do que os instrumentos cirúrgicos, né, que ele está habituado a usar. E ele falou, eu não consigo usar isso. Soltou o instrumento descartável e foi numa outra sala e buscou o instrumento que ele estava habituado a usar. Nesse momento, a instrumentadora dele falou, não pode usar, não pode usar. E na hora que ele foi colocar no meu nariz, a instrumentadora entrou e ele falou, não, eu não vou nem encostar. Eu não lembro dele pôr touca cirúrgica, pôr luva cirúrgica, ele fazer um campo cirúrgico para pôr instrumento, para colocar a seringa que ele ia anestesiar, a tesoura, os pontos que ele estava abrindo para dar os pontos internos em mim. É bom o senhor esclarecer que por diversas vezes o senhor foi visto utilizando equipamentos plásticos, os quais não eram esterilizados corretamente durante a cirurgia, ou seja, que não houve asepsia devida. Não. Todas as rinoplastias foram realizadas segundo a melhor técnica, sempre em hospitais de primeira linha aqui de São Paulo. Sendo assim, não é possível atribuir à equipe médica culpa pelo que aconteceu. O senhor estaria disposto a assumir erros eventuais? Nenhum cirurgião é Deus, nenhum médico é Deus. Todos os seres humanos estão em evolução, todos nós temos defeitos. Não é porque eu sou um cirurgião plástico, que tem 4.000 narizes na carreira, eu não sou infalível. Mas, além das acusações de negligência médica, Marília acusa Alan Landecker de assédio. Desde o começo eu achei ele meio estranho em atitudes. Várias atitudes que ele teve. Até de assédio, ele assedia as mulheres, né? A senhora foi assediada por ele? Ah, fui assediada várias vezes. Várias vezes. Só pode explicar melhor? Ah, ele me chamava de joia rara, essas coisas. Ele gosta de assediar para, tipo, tampar a sua boca para você não falar o que está acontecendo. Doutora, em algum momento o senhor assediou algum paciente? Nenhuma paciente é assediada. Nós trabalhamos de uma forma extremamente profissional. Eu sempre examino as pacientes com alguém junto comigo da minha equipe, para evitar esse tipo de situação. Nenhum médico que assedia pacientes tem 20 anos de carreira sem nenhum tipo de ação judicial. Esse tipo de relato não condiz com a realidade? Não. Em novas vistorias feitas pela Vigilância Sanitária em outubro e em novembro desse ano, constatou-se que o local obedecia à interdição e que não estava realizando procedimentos cirúrgicos e que o estabelecimento realizou as adequações necessárias e apresentou a documentação solicitada, sendo desinterditado pela Unidade de Vigilância em Saúde. O senhor fez procedimentos depois de ter sido notificado pela Vigilância Sanitária? Com materiais descartáveis. Quando a Vigilância Sanitária visitou o consultório, ela sugeriu algumas mudanças que nós atendemos prontamente. Inclusive, a minha orientação para a minha administradora foi: eu quero fazer uma coisa fantástica aqui. Eu quero fazer tudo que a vigilância está pedindo e mais do que isso. No grupo formado pelas vítimas, há cerca de 30 pessoas, entre homens e mulheres. Muitos deles entraram com ações na justiça. Existem pacientes que alegam terem gasto mais de R$200 mil nos procedimentos, que não alcançaram os resultados que foram prometidos. O senhor pretende ressarcir seus pacientes?
Não existe a intenção ou uma postura definida nesse sentido. Mas, a princípio, eu tenho a consciência absolutamente tranquila e a convicção de ter feito o melhor para os meus pacientes. Doutor Alan, o senhor teme nunca mais poder voltar a operar? Não. Eu tenho convicção de que todas as nossas condutas sempre foram corretas. Antes, durante e depois da cirurgia. Você acha que vai conseguir provar isso? Com certeza. Doutor, o senhor afirma que não cometeu erros. Tem esse áudio que o senhor poderia explicar, por favor? Erro. Não, a gente está falando do caso dela. Não, calma, não terminei. Eu erro no passado, eu erro no presente e vou errar no futuro. Vai te deixar feliz? Erramos no seu caso. Poderíamos ter feito uma abordagem diferente? Poderíamos. Essa abordagem que nós escolhemos para você foi errada, ok? Tá bom? Acho que a abordagem Não deu certo. Então, não deu certo essa abordagem com você, então sim, foi errada. No seu caso, poderia ter sido diferente. No seu caso, não deu certo. Agora não deu errado? Pronto, nós erramos. Então pronto, nós erramos. Doutor, fica a impressão de que o senhor está assumindo um erro aqui. Não é verdade. Essa situação foi uma situação bastante infeliz e dolorosa, onde os dois lados ficaram muito exaltados por causa da gravidade da situação dessa paciente. Para encerrar esse tipo de assunto, eu preferi usar essa estratégia de assumir uma coisa, mas não houve nenhum tipo de erro. Então, esse tipo de áudio, inclusive, ele não foi gravado com a minha autorização, ele foi uma tática psicológica que eu usei basicamente para encerrar o assunto e acalmar a paciente. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo investigam as denúncias. Doutor Alan Landecker, enfrentando toda essa tempestade, como é que o senhor está dormindo? O que essas pacientes que hoje têm essas questões estéticas precisam saber é que toda essa história foi devastadora emocionalmente para toda a equipe médica. A gente ficou extremamente abalado e ainda estamos com tudo isso. Mas a mensagem é de esperança. A mensagem para todas essas pacientes é: se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui. E é possível, através de novas cirurgias, vocês terem os ótimos resultados que eu entreguei para vocês no final da cirurgia. O advogado do Dr. Alan pretende reunir uma série de documentos e fotos de rinoplastias bem-sucedidas como provas de defesa. Doutor Daniel, qual é a responsabilidade do Dr. Alan Landecker em relação ao que aconteceu? Em relação a essas acusações que ele teria causado essas infecções, nenhuma. O Dr. Alan tem provas, e essas provas foram anexadas, de conversa de WhatsApp, áudios, onde se evidencia que os próprios pacientes não seguiram as recomendações ministradas por ele e pela equipe dele, e que por conta disso, esses pacientes mesmos podem ter sido os causadores dessas infecções. Esses casos de erro médico, ainda mais em casos que as vítimas saíram deformadas, mutiladas, que foram esses casos que a gente está tratando aqui, deixam as vítimas muito abaladas emocionalmente. Elas estão com a autoestima, com a moral absolutamente abaladas e intimidadas pelo Alan, que processa suas vítimas. Esse tipo de procedimento não pode ficar impune. As pessoas não podem ter medo e não podem ser caladas nesses casos. O que você espera desse caso? Eu quero respostas. Eu quero saber aonde eu peguei isso. Aonde eu peguei isso? Na verdade, eu não sei ainda se eu tenho infecção. O doutor Alan falou que eu não tenho. O senhor não aceitou as explicações? Hoje não mais. Porque naquele momento eu era única. Hoje eu não sou a única. Só vai até o fim? Vou até o fim. São várias vidas, é muito difícil, as pessoas têm medo. Elas não fazem boletim de ocorrência, elas não contam o que está acontecendo porque elas têm medo de ser processada, de não ter dinheiro para arcar com as consequências. É muito difícil tudo isso, é muito difícil.